Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo para você a mensagem de Deus, que é o nosso objetivo aqui, é levar a palavra do Senhor a todas as pessoas, em todos os lugares onde Deus permitir que esse conteúdo chegue. Ontem nós começamos aqui no canal um especial sobre a vida de João Batista. Hoje nós começamos aqui o segundo episódio desse especial e hoje nós vamos focar um pouco mais de fato nos batismos. No capítulo passado nós vimos ali a predestinação de João, a maneira como o Senhor o traz ao mundo já com aquele propósito bem designado. Se você não acompanhou, que você vá aí, pesquise aí no nosso canal o nosso vídeo anterior, capítulo 1, estamos agora no capítulo 2 e hoje a gente vai focar de fato mais nos batismos e no testemunho, na pregação de João Batista, que tinha como seu objetivo central da vida preparar o caminho para o início do ministério de Jesus. Então eu trouxe aqui alguns textos e eu vou, assim como eu fiz no vídeo anterior, eu vou deixar na descrição alguns textos relacionados a toda essa parte, a toda essa temática que nós estamos tratando a respeito de João Batista. Então eu vou deixar aí todos os textos referentes ao que nós estamos tratando, abordando. Não vou ler todos agora, mas vou deixar aí depois para quem quiser acompanhar e fazer o seu estudo. Então vamos aqui começar no livro de Mateus, no capítulo 3. A partir do versículo 5, está escrito assim: Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa declaração de João Batista impactante, nós vemos aqui esse trecho nos abordando tanto a iniciativa das pessoas, iniciativa uma vez que as pessoas já reconheciam João como um servo de Deus, então elas iam por toda aquela circunvizinhança, Jordão, a Judéia, toda aquela localidade, elas iam até João e com a confissão de seus pecados eram batizadas. Aí dentre esses, João observou que se aproximavam ali fariseus, saduceus, homens hipócritas, né, que cobravam do povo que eles tivessem ali um comportamento tão exímio e tão perfeito, entre aspas, quanto eles mesmos criam que eles tinham, mas de fato eram pessoas vazias de Deus e cheias de religiosidade, eram pessoas hipócritas. Então João ele deixa muito claro ali, eu quero trazer isso bem afinco para a gente prestar atenção. João ele deixa muito clara a importância do batismo, a seriedade e o propósito. A seriedade, ele vai falar, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Porque eles acreditavam que sendo batizados estaria tudo bem, mas não tinham arrependimento. E aí entra o propósito daquele batismo que João fazia. Era o propósito do arrependimento. As pessoas confessavam seus pecados e eram batizadas. Tinha que ter o arrependimento, esse é o propósito, porque o batismo, aliás, etimologicamente falando, né, a palavra batista a palavra batismo, o verbo batismo, ele vem do significado de mergulhar, imergir,
aquele que mergulha. Então, a ideia aqui central, o propósito do batismo que João Batista, por isso Batista, como nós falamos no vídeo anterior, não que fosse um sobrenome dele, como hoje em dia é sobrenome de muitas pessoas, mas no caso de João, era aquele que batizava. Então, ele era o Batista, por isso o nome do nosso especial, João o Batista, é aquele que batizava. Então, veja bem, João, ele traz ali de uma maneira muito séria, porque João era um homem muito comprometido com a missão que Deus deu a ele, e nós abordamos muito desse comportamento de João no nosso vídeo anterior. Não deixe de assistir para você dar aí toda uma amplitude à sua compreensão do que vamos colocar aqui no próximo episódio também, se Deus permitir. Então, João, ele traz toda essa importância do significado do batismo. As pessoas não podiam ir até ele, como, por exemplo, onde menciona o texto, os fariseus e saduceus, achando que, estando indo batizados, eles estariam fugindo da ira de Deus, estaria tudo certo, mas sem um arrependimento genuíno do coração dos seus pecados que todo ser humano tem. Então a gente vê aqui a seriedade e o propósito do batismo. João deixando muito claro ali, produzam frutos dignos de arrependimento. Sem arrependimento, de nada adianta você submergir, de nada adianta você mergulhar, você não consegue ir fundo nas coisas de Deus sem o arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. E outra coisa que ele chamou a atenção aqui, a filiação abraônica, porque muitos se gabavam e usavam até como uma espécie de proteção, de salvo-conduto, serem descendentes de Abraão. E João vai chamar a atenção sobre isso também no versículo 9, aqui do capítulo 3 de Mateus. Não comecem a dizer entre vocês que o nosso pai é Abraão. Aí João, ele vai dar uma lapada neles. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, por mais que Abraão tenha tido e ainda tenha uma grande importância em relação ao povo de Deus, sendo por Deus reconhecido como meu servo Abraão, ainda assim, Abraão é apenas um homem. E o fato da descendência de Abraão não substitui a necessidade de arrependimento e produção de frutos dignos diante de Deus. Ser descendente de Abraão ou de qualquer outro servo de Deus não substitui o arrependimento individual. Como eu sempre digo, tanto na minha casa quanto aqui no canal, a salvação, ela não é por atacado, ela é no varejo. Não adianta o seu cônjuge, o seu genitor, a pessoa que mora com você, ser serva de Deus, ter aceitado a Jesus, ela já é salva. Mas não adianta você tentar ir junto ali. Eu sempre uso a ilustração, às vezes, de um desenho animado. A pessoa está subindo para o céu e a outra agarra no pé e vai subindo junto. Isso não existe. Então, João, ele deixa bem claro ali que por mais que Abraão tenha toda a sua relevância, toda a sua importância, seja um servo de Deus, conhecido como pai da fé, é indiscutível a importância de Abraão, ponto. Mas não substitui a necessidade do arrependimento individual. João era uma pessoa extremamente responsável com a missão que Deus entregou a ele. João foi um homem extremamente doado àquilo que o Senhor deu para ele. Muitas vezes, Deus, ele toca em pessoas, em mim, em você, para o cumprimento de determinadas tarefas, funções, missões. E muitas vezes a gente finge que não está entendendo, finge que não é comigo não, finge que não está ouvindo. Ou quando faz de má vontade, faz de má feito, faz com preguiça, com raiva, com pressa de acabar logo. E para Deus,
nós falamos aqui isso também, tudo que nós nos colocarmos a fazer tem que ser com excelência, tem que ser da melhor maneira que nós consigamos fazer. E João é um exemplo. No próximo vídeo, se Deus permitir, nós também vamos falar sobre o legado que João deixa. Mas João é um exemplo de servo de Deus que serve. Serve. Não é aquele servo que fica lá encostado sem fazer nada e quando o Senhor aparece, ele cata uma vassoura, ele cata uma enxada, finge que está fazendo alguma coisa para aparecer, para mostrar que está fazendo alguma coisa. Não. O servo você vê quando o seu Senhor está ausente. É quando o Senhor está ausente que você conhece se o servo serve realmente. E João servia, porque antes mesmo de Jesus iniciar o seu ministério, João já levava muito a sério a sua missão. Aliás, foi para isso que Deus trouxe João Batista, preparar o caminho para Jesus. E como eu falei ontem aqui, porque eu preguei aqui em casa, a gente tem um culto doméstico, e eu preguei o que nós falamos aqui ontem no vídeo de ontem. E algo que Deus colocou na minha boca e eu trago aqui também para vocês. O fato de João Batista ter sido por Deus preparado para vir na frente de Jesus, preparando o caminho de Jesus para o ministério de Jesus, não significa de maneira nenhuma que Jesus precisasse de ajuda para começar o seu ministério. E eu não estou falando de uma maneira arrogante, Jesus não precisa de ajuda. Obviamente que ele não precisa, mas ele escolheu os seus discípulos. Mas não é disso que eu estou falando. A importância de João vir na frente não é para dar um jeitinho nas coisas para Jesus. Não é para deixar as coisas mais fáceis para Jesus, até porque nada para Jesus foi fácil. Mas a necessidade era do povo. A necessidade era preparar o coração do povo, a mente do povo, os ouvidos do povo, para aquilo que estava por vir. Porque o mundo nunca mais foi o mesmo depois da vinda de Jesus. Não apenas a nossa maneira de contar a ser, descer, antes de Cristo, depois de Cristo. Mas o mundo em si não foi mais o mesmo. E não será depois da vinda de Jesus. Então a importância de João ser o precursor desse ministério messiânico não é porque Jesus precisava que João desse um jeitinho no caminho dele. As pessoas é que precisavam. O povo é que precisava ser preparado, ter o seu coração preparado, ter aquela mensagem já introduzida para aquilo que estava por vir, que era o ministério de Jesus e todas as maravilhas que ele fez. Eu quero compartilhar com vocês também. Além disso, no livro de Mateus, vemos, ainda no capítulo 3, o próprio batismo de Jesus. Lá, no versículo 13 ao versículo 15, nós vemos, por esse tempo, Jesus se dirigiu da Galileia para o Jordão, aonde João Batista comumente fazia os batismos, a fim de que o próprio João o batizasse. Olha a honra. Mas João dissuadia, ele tentava mudar Jesus de ideia, de que não, eu é que preciso ser batizado por ti e tu é que vens a mim para que eu te batize. Mas Jesus, ele insistia com João, deixa assim por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça, convinha cumprir tudo que estava estabelecido. E é esse momento maravilhoso que a gente vê Jesus saindo da água, o céu se abrindo, o Espírito de Deus como uma pomba pousando em Jesus e o Senhor do céu falando: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Uma cena linda, e eu digo cena porque eu consigo ver aquela cena e com certeza linda do batismo de Jesus. Agora eu separei dentre alguns dos textos, como eu disse, não vou ler todos, mas vou deixar aí na descrição. Mas um que eu quero aqui chamar a atenção está no livro de Lucas. Lá no capítulo 7, nós vemos do versículo 18 até o versículo 23, um texto também sensacional, que eu quero dividir com vocês.
Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Esse texto é maravilhoso. João Batista, ouvindo as coisas que Jesus já andava fazendo e realizando seus milagres, ele envia 2 de seus discípulos, porque João já tinha também seus discípulos, para poder ali sondar com Jesus se ele era o Messias prometido ou se eles ainda deveriam esperar. Mas, gente, vamos deixar algo claro. Até em outro texto, João vai afirmar: eu mesmo não o conhecia. Mas a gente precisa levar em consideração uma coisa. João já ouvia falar dos feitos de Jesus. Se nós voltarmos aqui um pouquinho antes do texto que eu acabei de ler, nós vamos ver, por exemplo, a ressurreição do filho da viúva. Nós vamos ver também a cura do servo do centurião. Então Jesus, ele já estava famoso. Gente, não é qualquer lugar, qualquer pessoa. Imagina aquela época, as pessoas andando, para falar com o vizinho. Ficou sabendo que o filho da fulana foi ressuscitado? Morreu, mas foi ressuscitado. Aí em outro lugar, você ficou sabendo que o servo do centurião foi curado? Você ficou sabendo daquela outra pessoa? Então, a fama de Jesus, ela já ia percorrendo. Jesus já era famoso. A fama daquilo que Jesus vinha fazendo chegou a João. João, ele passou a vida inteira esperando aquele momento. Imagina, você passa a vida inteira esperando um momento, aquele momento ímpar que não existe outro igual. E esse momento chega. Então João, lá dentro, por mais que ele ainda não tivesse de maneira ocular testemunhado, não tivesse ali face a face, né, visto todas aquelas situações, mas João, dentro dele, acendeu. Calma aí. Não é qualquer pessoa que pode realizar esses feitos, se primeiro não vier de Deus e principalmente se não for o próprio Messias de Deus. Então João, ele envia esses mensageiros para confirmar, porque já tinha acendido dentro dele uma luz. E aí, no momento em que os discípulos de João chegam a Jesus, e Jesus está ali curando, repelindo demônios, limpando, purificando leprosos, os coxos começam a andar, os surdos ouvem, os cegos veem, os mortos são ressuscitados, o evangelho é pregado aos pobres, porque a palavra de Deus, ela era ainda muito restrita, né? A palavra em si, o ensino da palavra, ele era muito restrito para pessoas que tinham uma classe social mais elevada, né? Os escribas, que eram ali os doutores da lei, que redigiam ali a Torá, tinham ali todos os fariseus, que eram os doutores, os mestres da lei, as pessoas que tinham mais dinheiro, as pessoas que sabiam ler, que eram pessoas letradas, que era a minoria, né? Era a elite. A elite, existia sim algumas pessoas que não eram ricas, que sabiam ler porque às vezes aprenderam com alguma outra pessoa, mas os pobres mesmo, eles não tinham muito acesso, eles não tinham facilidade ao ensino da palavra de Deus.
e Jesus pregava o evangelho para os pobres. Por isso ele fez questão de incluir nessa listagem maravilhosa que os mortos são ressuscitados, os coxos andam, o evangelho é anunciado aos pobres. Jesus faz questão de incluir isso ali naquele parecer que os discípulos de João levariam de volta para João Batista, para deixar muito claro que esse também era o objetivo quando Deus traz Jesus. Trazer a possibilidade de conhecimento da palavra de Deus aos pobres. Porque, gente, veja bem, como uma pessoa vai ser culpada de algo que ela não sabe que está fazendo? Como uma pessoa pode ser condenada por algo de errado que ela fez, que ela não sabia que era proibido fazer? E até para que isso não fosse ainda mais usado como pretexto para que as pessoas continuassem no pecado, é que Jesus pregava o evangelho aos pobres, não apenas dando a eles a oportunidade de conhecerem a palavra de Deus, receberem a palavra do Senhor, crerem e crendo serem salvos, mas que também para que não deixasse ali nenhum tipo de pretexto para que alguém quisesse justificar de maneira maliciosa os seus pecados. Então, João, ele vai receber dos seus discípulos essas maravilhas que Jesus estava operando e, de fato, ele vai confirmar ali Jesus sendo o Cristo. Agora, gente, eu quero trazer para vocês ainda nesse capítulo, a partir do versículo 24, Jesus ele vai fazer algo que eu considero assim um reconhecimento da fidelidade de um servo de Deus. Porque uma coisa somos nós cristãos darmos testemunho de Jesus. Outra coisa é Jesus dar testemunho de nós. E Jesus vai dar um testemunho de João Batista. Então, ainda no capítulo 7 de Lucas, no versículo 24 em diante, vai dizer o texto o seguinte: tendo-se retirado os mensageiros de João, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: olha só, o que saístes a ver no deserto? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Em outra tradução, um caniço fraco que com qualquer vento pode ser agitado? O que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis, vivem nos palácios. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Esse é aquele de quem está escrito lá no livro de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual prepararás o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, entre os seres humanos, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Gente, olha, o ápice da vida de um servo de Deus é receber um testemunho do próprio Deus. João, vemos aqui nos livros dos evangelhos, nos 4,
ele testemunha, ele prega, ele testemunha ali acerca de Jesus. Mas aqui nós vemos Jesus dando um testemunho sobre a verdade do ministério de João Batista. Jesus, o próprio Cristo, estava ali dando um testemunho sobre João Batista. Ele estava ali falando: o que vocês foram ver no deserto? É um caniço que com qualquer vento se abala? João era firme, e no próximo episódio nós vamos ver o quão firme João Batista foi. O que vocês vieram a ver? Um homem vestido com roupas finas no deserto? Aqueles que vivem no luxo estão lá nos palácios dos reis. Aí Jesus continua: o que vocês vieram a ver? Aí ele vai falar aqui no versículo: o que vocês vieram a ver? Um profeta? No versículo 26. Sim, eu digo, muito mais do que um profeta. Jesus vai falar que João foi muito mais do que um profeta. E Jesus chega a dizer que entre os homens, entre os nascidos de mulher, não houve um maior do que João Batista. Não é qualquer pessoa que recebe de Jesus uma menção dessa. Muitas vezes o ser humano busca ser aclamado, reconhecido, elogiado, homenageado. Muitas vezes nós vemos pessoas recebendo medalhas, menções, recebendo homenagens, estátua, recebendo discursos, nome de rua e tantas outras homenagens. Pessoas que, espiritualmente falando, que é o mais importante para o ser humano, não valem nada, não temem a Deus, não têm misericórdia no coração, são pessoas frias, egoístas, ruins. Quanta gente ruim é homenageada ao redor do mundo. Recebe estátua, recebe todo tipo de honraria que você possa imaginar. E muitas pessoas vão em busca disso. Elas querem ser aclamadas, elas querem ser elogiadas, idolatradas. Falamos um pouco sobre isso no vídeo anterior, que João em momento nenhum ele usurpou o lugar de Jesus. Ele nunca quis estar no lugar de Jesus. Ele nunca tentou tomar a importância de Jesus sendo o Messias de Deus. Pelo contrário, quando vieram a perguntar a João quem ele era, quando vieram ali até mesmo a desconfiar que ele pudesse ser Jesus, pudesse ser o Cristo de Deus, ele sempre deixou claro que ele não era, aquele que viria depois dele era maior do que ele, a ponto de João Batista dizer: eu não sou digno de carregar as suas sandálias. É porque tem diferença. Acho que no texto de Mateus vai falar desatar as sandálias e no texto de Lucas fala carregar as sandálias. Que cada um deles, a sua linguagem vai trazer ali a sua interpretação da fala de João Batista. Mas João, ele se coloca ali indigno, e que de fato todos nós somos, mas muitos não reconhecem isso, a indignidade dele até mesmo de desatar as correias da sandália de Jesus. Então João, ele recebeu ali um testemunho de Jesus. Ele recebeu um testemunho de que ele era muito mais do que um profeta e de que entre aqueles nascidos entre os de mulher, entre os filhos de mulher, ninguém era maior do que João. E aí Jesus ele vai trazer aqui, como nós acabamos de ver, que os fariseus, nós acabamos de falar, os hipócritas e os intérpretes da lei, que se achavam os exemplos, né, e cobravam do povo aquilo que eles mesmos não conseguiam fazer, eles mesmos rejeitaram
o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por João Batista. Eles rejeitaram aquilo que o próprio Deus designou, que João Batista iria preparar o caminho para o ministério de Jesus. Tanto os fariseus quanto os intérpretes da lei. E olha que ironia. Intérpretes da lei de Deus não interpretaram o que já dizia lá no livro do profeta Isaías, de que aquele que viria preparar o caminho do Senhor. Então, eles mesmos que cobram, né, cobravam das pessoas que elas seguissem a palavra de Deus como eles não seguiam porque não sabiam interpretar a palavra de Deus. Então, eles mesmos não foram batizados por João e isso deixa uma brecha para uma reflexão. Todo aquele que rejeita aquele a quem Deus enviou está rejeitando aquilo que Deus designou. Isso é uma coisa óbvia, mas que para muitas pessoas precisa ainda ser explicado, porque coisas óbvias, como eu costumo dizer, também precisam ser faladas. Tudo aquilo que Deus designou, tudo aquilo que Deus já ordenou, pré-estabeleceu, todo aquele que rejeita, está rejeitando a Deus. Então os fariseus, os escribas, os entendedores, os desentendedores, né? Estão mais para desentendedores da lei, que não foram batizados por João, não reconheciam João Batista, não reconheciam o ministério, a importância do ministério de João Batista. Tanto que lá no futuro, Jesus ele vai ser questionado, vão tentar novamente armar ali uma cilada para Jesus, e ali eles mesmos, os fariseus entre si, vão falar assim: bom, se nós falarmos que o batismo de João vinha de Deus, estamos confessando ali que nós não críamos em João Batista. E se nós confessarmos que não vinha de Deus, eles tinham medo do que a população pudesse fazer, porque a população cria em João Batista. Então eles já confessaram, já deixaram claro ali que eles não criam em João Batista e por isso, por não crerem, não foram batizados por João Batista. Então veja que eles rejeitaram, na verdade, aquilo que já estava pré-estabelecido, designado por Deus. Porque João Batista não fazia nada por si mesmo. Desde o ventre de sua mãe, nós vimos isso no capítulo anterior, quando o anjo chega ao sacerdote Zacarias, tá? Que vai ali receber a visita do anjo enquanto ele está fazendo suas obrigações ali no santuário de Deus, o anjo vai falar para Zacarias que desde o ventre de sua mãe, Isabel, mãe de João Batista, ele já seria cheio do Espírito Santo de Deus. Ele prepararia o caminho do Senhor, ele converteria o coração de muitos judeus a voltarem a Deus. Então, a vida de João Batista, o ministério de João Batista, incluindo os batismos de João Batista, que fazem parte do seu ministério, suas pregações, o seu testemunho, tudo isso já tinha sido por Deus pré-estabelecido e designado. Então, quando você rejeita algo que o Senhor pré-estabeleceu, ainda que por implicância daquela pessoa, você está rejeitando, na verdade, aquilo que Deus pré-estabeleceu e você está rejeitando a Deus. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente coloca o nosso olhar pelas pessoas acima daquilo que elas representam na função de Deus, que Deus estabeleceu para elas. Porque às vezes você não vai... Aqui eu estou pegando um gancho dessa incredulidade, dessa resistência dos fariseus contra o ministério de João Batista. Muitas vezes, quando você não vai, entre aspas, quando você não vai com a cara de uma pessoa, você tem que ter muito cuidado se essa pessoa ela serve a Deus e ela está ali fazendo o papel que Deus designou a ela, e você se coloca contra essa pessoa no intuito daquilo que ela faz, né? Não a vida pessoal da pessoa. Eu não vou com a cara da pessoa porque eu acho ela chata. Eu acho aquela pessoa, não sei, estranha, esquisita. Não são essas particularidades, mas eu me refiro em si ao ministério que a pessoa desenvolve, às ações que aquela pessoa desenvolve, pertinentes ao que Deus entregou a ela como missão.
É isso que é importante a gente destacar. Quando você se coloca contra aquela pessoa por causa das coisas que ela faz, mediante ao que Deus designou a ela, você está se colocando contra Deus. A gente vê isso lá no livro de Atos. Quando os seguidores do caminho, né, os cristãos, nós, os nossos irmãos que vieram antes de nós, quando eles estão ali passando toda aquela perseguição, toda aquela aflição, Pedro e os demais apóstolos de Jesus, discípulos e apóstolos de Jesus, então vai se levantar ali Gamaliel, é Gamaliel? Acho que é Gamaliel. Vai se levantar e ele não era cristão. Não era. Ele fazia parte ali do grupo dos fariseus também. Mas o que ele vai se levantar e vai falar? Deixe eles e vamos ver o que vai acontecer. Muitos se levantaram como líderes, dizendo que eram isso, que eram aquilo. Não deu muito tempo, foram espalhados, seus discípulos foram para aqui, foram para ali, e aquele movimento todo acabou. Se esses, eles se referiam aos cristãos, se esses estiverem fazendo toda essa movimentação por eles mesmos, dizendo que são isso e que é aquilo, se eles estiverem fazendo isso tudo por eles mesmos, da mesma maneira que começou, vai acabar. Eles vão se dispersar cada um para o lado. Mas se Deus estiver nesse negócio mesmo, aí vocês estão se colocando contra Deus. E é exatamente essa visão que a gente tem que ter. Veja que essa deixa desse trecho que a gente acaba de ver da boca de Jesus, Jesus mesmo dizendo, os fariseus, os intérpretes da lei, rejeitaram o desígnio de Deus, não foram batizados por João Batista. Veja que Jesus, ele não fala, olha, vocês rejeitaram João Batista. Jesus fala, vocês rejeitaram os desígnios de Deus. Vocês rejeitaram aquilo que Deus designou. Vocês rejeitaram aquilo que Deus estabeleceu. Então isso é algo que a gente precisa ter muito claro. Você pode até não ir com a cara de um cristão, de uma pessoa ali que serve a Deus, que tem ali o seu ministério, você até pode não ir com a cara dessa pessoa, pelos seus motivos pessoais. Mas quando você se opõe, quando você tenta atrapalhar, quando você tenta descredibilizar, quando você tenta ridicularizar o ministério de alguém que está ali cumprindo o que Deus mandou ela fazer, você está rejeitando a Deus. Você está rejeitando um desígnio, uma ordem pré-estabelecida que Deus deu para aquela pessoa. E é o próprio Jesus que está nos trazendo isso. E é algo extremamente importante. Eu acho que um último texto que eu quero compartilhar aqui com vocês, e os demais, como eu já disse, vou deixar aí na descrição para vocês depois com calma estudarem, é no livro de João. Eu também acho importante trazer aqui. Logo no primeiro capítulo de João, obviamente esse não é o João Batista, esse é outro João, obviamente, mas é importante deixar claro para quem não conhece a Bíblia, né? Esse é o livro de João, mas não é esse o João Batista, é outro João. Então vamos lá. No livro de João, no primeiro capítulo, nós vemos aqui a partir do versículo 19, escrito o seguinte: esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Veja aí o que eu acabei de falar. Em momento algum, João Batista tentou usurpar o lugar de Jesus, como muitos tentam até hoje. Você precisa de mim, sem mim você não vai conseguir nada na vida. Não, mas é o pastor fulano que tem poder para fazer isso, mudar a sua vida. Não, mas é o bispo não sei quem que é poderoso. Não, mas é o padre não sei quem.
é o pai não sei quem, é o líder não sei quem, é o fulano, é o ciclano, às vezes até fora do âmbito religioso. Quantos artistas tentam se endeusar, querem ser endeusados, querem ser tratados como divindades, querem ser idolatrados. Quantas pessoas querem ocupar o lugar de Deus, o lugar de Jesus? Elas querem ser tratadas como o Senhor dos Senhores. Elas querem ser tratadas como o Rei dos Reis, como o próprio Deus. Elas querem ali ter ali as pessoas aos seus pés, adorando e glorificando. João nunca quis usurpar o lugar de Jesus. E toda vez que a atenção era voltada para João, João rebatia essa atenção, voltando e apontando para Jesus. É como se ele com o espelho desviasse aquela atenção para Jesus. As pessoas, aquela atenção toda para João, a fama de João também crescendo muito. Vamos ver também no próximo episódio a fama de João e o que vai acontecer também. Mas enfim, toda a atenção que João Batista recebia, ele não queria aquilo para ele. Ele já desviava aquela atenção e ele já lançava na direção de Jesus, porque ele sim é o Messias de Deus. Então, João, ele vai confessar: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta dos profetas que já tinham morrido? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui João, ele deixa muito claro, ele verbaliza: eu sou a voz que clama no deserto. Jesus já tinha dito, quando Jesus fez o testemunho sobre João, que nós acabamos de ler: esse é aquele que a Escritura disse que endireitaria o caminho para o Senhor. Em outros textos dos evangelhos, nós vamos ver a voz que clama no deserto. Mas aqui o próprio João, ele vai verbalizar, ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. João, gente, isso é algo que eu falei no vídeo anterior, mas é extremamente importante. João sabia quem ele era em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe quem você é em Deus? A nossa identidade mais relevante não é quem nós somos para a sociedade. A nossa identidade mais importante é quem nós somos para Deus. Quem você é para Deus? João sabia quem ele era para Deus. Eu sou a voz do que clama no deserto. João sabia exatamente para o que Deus tinha feito ele vir ao mundo. João sabia exatamente para que Deus tinha levantado ele. João sabia exatamente qual era a missão dele. Você sabe qual é a sua missão? Falamos sobre isso no capítulo 1. Dá uma procurada aí no nosso canal, entra aí no canal, vai aí no vídeo anterior do capítulo 1, que você vai ver. Você sabe qual a missão que Deus tem para você? É pregar o evangelho. Essa é uma missão coletiva. Todo cristão tem essa missão. Eu me refiro à missão individual. O João Batista, ele pregava arrependimento? Pregava. Os profetas do Antigo Testamento pregavam arrependimento? Pregavam também. Os apóstolos no futuro, depois de João Batista, vão pregar arrependimento? Vão também. Essa é uma missão coletiva que passou por todos eles. Passa por nós também. Mas
A missão individual de João Batista qual era? Preparar o caminho para Jesus, preparar um povo habilitado para Deus. Foi o que o anjo falou para Zacarias quando anunciou que ele seria pai. Preparar um povo habilitado para o Senhor. Essa missão foi uma missão individual de João Batista. Você sabe qual é a sua missão individual que Deus te deu? Você precisa buscar nele, você precisa perguntar a ele. Talvez a sua vida esteja parada porque você não esteja vivendo aquilo que Deus te designou a viver. Talvez aquilo que dentro de você pulsa, queima, te impulsiona, te vigora, enche teus olhos de brilho, talvez seja isso que Deus estabeleceu para a sua missão individual. Mas você precisa ter certeza perguntando a Deus, buscando no Senhor. Quando João Batista diz, eu sou a voz do que clama no deserto, ele fala com toda essa propriedade e autoridade porque ele sabe quem ele é em Deus. Eu nasci para preparar o caminho do meu Senhor, para habilitar um povo para o meu Deus, para converter o coração dos judeus a voltarem ao Senhor, para endireitar as veredas, para batizar com água, uma vez que depois o Senhor vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. João sabia qual era a missão dele, ele sabia o que ele tinha que fazer e ele fez com maestria e excelência. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Não importa quem você é para os teus vizinhos, sabe por quê? Sempre existirá alguém que não te conhece, mas vai achar que te conhece e vai criar uma narrativa sobre você, vai criar uma história sobre você e vai passar essa história adiante. E uma mentira contada muitas vezes, ela não vira verdade não, mas ela vira convincente. Uma mentira contada muitas vezes não vira verdade, mas ela vira convincente. E aí cabe a você decidir e escolher se você vai andar e se basear naquilo que as pessoas acham que sabem sobre você ou naquilo que de fato você é diante de Deus. Essa é a identidade mais relevante que nós temos que levar em consideração. Quem eu sou diante de Deus. E João sabia. Então ele vai falar, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Gente, eu preciso parar aqui. João vai dar uma resposta que é um tapa sem mão. Veja que o texto fala que aqueles que tinham sido enviados para interrogar João Batista, eles eram ali do meio dos fariseus. Um povo extremamente, povo que eu digo, eles eram judeus, mas eles eram um povo à parte, digamos assim. Um grupo extremamente arrogante, extremamente hipócrita, que muitas vezes tirou a paciência de Jesus, fazendo Jesus, raça de víboras. Muitas vezes, tamanha hipocrisia. Jesus, eu te entendo, eu também não suporto hipocrisia. Infelizmente, todos nós estamos suscetíveis, às vezes nós somos hipócritas, eu, você, mas quando a gente faz de uma maneira sem perceber, porque aquela pessoa que é hipócrita de propósito, isso realmente dá nos nervos, mas vamos lá. E olha a resposta de João Batista, sensacional, porque esses enviados, eles eram do meio ali dos fariseus. E eles vão interrogar João. Ué, se você não é o Cristo, por que você está aí batizando? Você não é o profeta, você não é Elias.
Por que você está batizando então? É como se eles falassem, quem te dá autorização então? É como se eles falassem também, já que você não é ninguém importante, porque se você fosse Elias, aí tudo bem, Elias não morreu, ele foi levado por uma carruagem de fogo, o próprio Deus o livrou da morte. Se fossem os profetas, tudo bem, a boca de Deus. O Cristo, então, nem se fala, é o Messias escolhido, mas você, se você não é ninguém relevante, ninguém desse naipe, por que você está batizando então? É como se eles perguntassem, quem te autorizou a batizar, já que você não é ninguém? Já que você é só um João? Aí João, usado por Deus, ele vai responder, no meio de vocês está quem vocês não conhecem. Eles se gabavam de cumprirem à risca a palavra de Deus. Eles se gabavam de cumprir e observar as leis da Torá. Eles se gabavam de que eles eram melhores do que o restante do povo, porque eles é que tinham ali que ser o modelo, o exemplo, porque eles jejuavam muitas vezes, eles cumpriam as leis do Senhor. E aí João Batista vai falar, entre vocês está aquele que vocês não conhecem. E João Batista está se referindo ao próprio Messias, a Jesus. Eles se gabavam de cumprirem todas as leis de Deus, mas o próprio Deus que vinha dali do meio deles, judeu também, eles não tinham olhos para reconhecer. Aí João vai continuar falando, eu batizo com água, mas no meio de vocês está quem vocês não conhecem, o qual vem após mim, ou seja, atrás de mim, depois de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E eu vou parar por aqui no versículo 28. João, ele vai testemunhar a respeito de Jesus. Eu quero mais uma vez enfatizar esse final do texto. João, ele foi ali questionado, interrogado. Quem você é? Porque a fama de João já percorria. Você não é Elias? Você não é profeta? Por que você batiza então? João era um homem simples, ele se vestia com a pele de camelos, com um cinto segurando a sua roupa ali no lombo. Ele se alimentava de gafanhotos, mel silvestre, habitava no deserto. Era um homem sem luxo, sem vaidade, sem conforto, que não fazia questão de coisa alguma para si mesmo. E aqui eu não estou dizendo, como eu falei no vídeo anterior, que não podemos buscar uma vida com mais qualidade. Podemos e devemos. Deus quer e Ele nos dá uma vida com mais qualidade. Mas João Batista, por isso que Jesus diz, não tem ninguém igual a ele, entre os nascidos de mulher. João Batista, podendo se alimentar melhor, não fez caso disso. Podendo se vestir melhor, não fez caso disso. Podendo ter um teto sobre a cabeça, não fez caso disso. Sabe por quê? João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Quando você volta lá no Antigo Testamento, você vê que quando Deus ele vai designar a porção de terra para os filhos de Israel, a tribo de Levi não vai receber terra. Deus designou que os levitas não recebessem terra, mas eles iriam habitar nas terras de seus irmãos. Mas o Senhor nunca desguarneceu os seus levitas, muito pelo contrário. Tanto que nos sacrifícios, a parte gorda, a gordura, era para ali o sacerdote. Então Deus, ele nunca desamparou os seus servos, muito menos em algo que é tão essencial em relação à alimentação do ser humano,
o Senhor jamais, jamais desguarneceu qualquer um de seus sacerdotes, de seus servos. João Batista, com a sua filiação humana, era filho de Zacarias, sacerdote. Ele poderia sim se alimentar melhor. Ele poderia sim se vestir melhor. Não estou aqui dizendo que ele era milionário, mas ele poderia sim ter uma qualidade de vida. E ainda assim, cumprir a missão dele, mas ele entendeu e ele se submeteu. Ele abriu mão. Ele fez pouco caso de si mesmo. Ele sim se diminuiu para poder crescer ainda mais o ministério que iria preparar o caminho do Senhor. Nós temos muito a aprender com João Batista. Outro ponto que eu quero aqui enfatizar, que nós acabamos de ler. João sendo questionado, até mesmo na minha interpretação, menosprezado. Se você não é Elias, não é o profeta, não é o Cristo, não é ninguém importante, está batizando por quê então? Certamente menosprezado. Um homem vestido de pelos, um homem totalmente ali simplório, diante de pessoas ali do meio dos fariseus, nariz em pé, com certeza ele foi menosprezado. Mas João ele vai responder não com arrogância, mas ele vai responder no poder da palavra de Deus. É isso que eu quero chamar a atenção. João vai responder: no meio de vocês está quem vocês não conhecem. Veja que Jesus mesmo falou: os intérpretes da lei rejeitaram aquilo que Deus designou e não foram batizados por João. Não interpretaram a lei da maneira certa, porque se tivessem, reconheceriam que João era aquele que o profeta Isaías falava. E ao mesmo tempo, agora, o próprio João fala: no meio de vocês está aquele que vocês não conhecem. Os fariseus que se gabavam de cumprir a palavra do Senhor, que se gabavam de saber até sobre as escrituras sobre o Messias, não conheciam o próprio Messias, que vinha ali deles também judeu, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Veja que quando nós somos confrontados acerca de quem você pensa que é para estar aí pregando a palavra de Deus, você não é nenhum pastor importante, você não é nenhuma missionária, nenhuma ministra importante, quem você pensa que é? Você não precisa responder, rebater com arrogância, não. Responde na palavra do Senhor. Eu sou, diante de Deus, aquele que Deus quis que eu fosse, um pregador da palavra do Senhor. O Senhor me mandou pregar e eu estou pregando, a tempo e fora de tempo, com os recursos que eu tenho, da maneira que eu consigo, a maneira como Deus permite que eu faça. Não preciso de títulos, não preciso ser enaltecido, não preciso ser grande. Grande é aquele a quem eu prego. E nós precisamos agir assim também. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado e Satanás começou a tentá-lo, tudo que Jesus respondia era na palavra. Mas assim está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas assim está escrito: nem só de pão viverá o homem. Isso foi antes. E aí ele vai e repreende Satanás também no poder da palavra de Deus. Então João Batista aqui também nos mostra, na palavra do Senhor, nós rebatemos toda a afronta contra o nosso ministério, porque nos afrontar na nossa vida individual, na nossa vida pessoal, você é feio, você é chato, você é estranho, isso diz mais da pessoa que está nos afrontando do que sobre nós. Mas quando vier uma afronta sobre o nosso ministério, quando você tem certeza que você está cumprindo o que Deus te designou a fazer, quando você tem certeza que você está cumprindo o que Deus te designou a fazer, e mesmo assim levantam a afronta contra o teu ministério, é na palavra de Deus que você deve responder: estou pregando porque o Senhor me designou para pregar. Eu não preciso ser grande. Grande é aquele a quem eu prego. Então veja que Jesus mesmo disse: vocês rejeitaram
os fariseus e os intérpretes da lei. Vocês rejeitaram o desígnio de Deus, não sendo batizados por João. Vocês acharam que estavam rejeitando João, mas na verdade vocês rejeitaram a palavra de Deus. E o próprio João fala: vocês não conhecem aquele que está no meio de vocês, ou seja, Jesus no meio dos judeus. Vocês se dizem doutores da lei, mas não conseguem, dentro da lei de Deus, enxergar em Jesus o Messias prometido do Senhor. Gente, nós paramos por aqui. Eu vou deixar como prometido na descrição os versículos, os textos pertinentes ao que nós tratamos hoje. Eu quero muito agradecer a compreensão de vocês. Às vezes um vídeo um pouco mais longo, as pessoas ficam com preguiça, mas tudo que se refere à palavra de Deus para a nossa vida não é um desperdício de tempo, é um investimento. E que vocês voltem aqui no canal, se inscreva, porque é importante que o canal vá ganhando mais relevância, visibilidade, para que outras pessoas tenham mais acesso, tenham mais facilidade de chegar até aqui. Bom, muito obrigada pela tua presença, você que ficou até aqui. Se não conseguiu acompanhar desde o começo, assista novamente com calma. Vou deixar aí os textos para vocês fazerem sua leitura, suas anotações, para vocês tirarem suas dúvidas, fazerem seu estudo. E sempre importante também que eu deixo aqui para você um convite, para que se você está afastado da casa de Deus, se você está afastado de Deus, mas nesse momento você sentiu Deus falando com você, volte, não deixa para amanhã. Eu sempre digo que aquilo que se refere à palavra de Deus, a gente nunca deve deixar para o dia de amanhã. Sempre tem que ser hoje e agora. Então, volte. Se você já tinha comunhão com Deus e se afastou, esse é o momento para você voltar. E se você nunca teve, mas você ouvindo essa palavra, você sente seu coração ardendo, queimando, você quer ter essa intimidade, você quer fazer parte da família de Jesus, você entende agora, para você agora faz sentido que só Ele pode cuidar da sua vida, só Ele é que tem poder para salvar a tua vida, a tua alma depois que você morrer. Entrega a tua vida para Ele agora. Faça uma oração simples: Senhor, a partir de agora estou te aceitando como Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Confessa teus pecados para Ele, aquelas coisas que você esconde, que você talvez não tenha nem coragem de compartilhar com pessoas próximas, mas para Deus você pode e deve confessar todas as coisas, porque Ele perdoa. Um coração arrependido Deus não resiste e Deus não rejeita. Entrega a tua vida a Ele para que você possa desfrutar aqui ainda, aqui nesse mundo, nesse lugar caótico, mas aqui você ainda vai desfrutar muitas bênçãos de Deus. E quando for a tua hora de sair daqui, tenha plena convicção, certeza absoluta que você vai estar na presença do Senhor para toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, por favor, porque dá trabalho de fazer. Não temos aqui estrutura, você vê que a gente não tem muita claridade, o som não é muito audível às vezes, então não é fácil fazer um vídeo caseiro, um vídeo amador. Não temos ainda muitos recursos, então dá um trabalhinho para fazer, fora todo o estudo bíblico. Então, por favor, compartilha, segue aqui, acompanha o nosso canal e acompanha o próximo capítulo, que nós vamos continuar o especial de João o Batista. Que Deus te abençoe.